A gente sabe que a infância é um período da nossa vida que a gente precisa trabalhar muitas questões, principalmente quando a gente fala dos nossos medos, das nossas inseguranças, porque isso pode refletir lá na frente, sabe, na nossa vida adulta. A gente precisa trabalhar isso enquanto a criança é pequena, na adolescência. E para falar sobre autoestima na infância e na adolescência, a gente está recebendo aqui a Priscila Irana, ela é psicóloga, psicanalista, bem-vinda. Obrigada, Camila. Obrigada, Padre, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Feliz 2023, viu? Um bom ano. Para nós. Priscila, vamos começar então do começo, vamos dizer assim, desde o início. Quais os primeiros passos para a gente trabalhar essa questão da autoestima com as crianças? Eu queria começar falando o que é a autoestima, né? Então, a autoestima, a gente fala assim, que é o amor próprio, né? É poder realmente se apreciar, né? E se aceitar, é o bem-estar, né? Então, a gente começa a trabalhar essa autoestima na criança ainda no útero materno. Ah, é? Ainda no útero. Olha. Então, ainda na gestação, a aceitação por essa criança ter sido desejada por esses pais, né? Logo quando essa criança nasce, o tom de voz desses pais conversando com a criança, né? Os olhares afetuosos, tudo isso a criança vai sentindo, né? E isso tudo vai constituindo a personalidade da criança e vai fazendo muito diferença em toda essa questão emocional dela, né? Então importante. E muito importante. E à medida que essa primeira infância vai acontecendo, né? Quando os pais elogiam a criança, quando ela a capacidade, algum esforço, a conquista, né? Dos primeiros passos, mesmo que a criança caia, né? Não conseguiu fazer esses primeiros passos, caiu, mas os pais estão ali para elogiar, celebrar essas pequenas conquistas, não é mesmo? Isso, exatamente. Tudo isso vai mostrando para a criança, vai dando a essa criança a capacidade dela, ver que ela tem capacidade, né, habilidade, né, competência e tentar novamente. E isso vai fazer muita diferença no todo o decorrer da vida, né? Não só na infância, mas na adolescência, né? E na vida adulta também. É uma construção que os pais precisam trabalhar junto à criança. Às vezes tem muitos pais que ficam inseguros. Ah, mas se eu ficar falando sempre bom, essa criança vai crescer muito cheia de si. Não é nada disso, né? Não é nada disso. É importante, sim, ter esse reforço positivo para essa criança dar continuidade, né? E enfrentar os obstáculos, né? Aí a gente vai falar até mesmo de uma questão de resiliência, né? Da criança errou, tentar novamente, né? Vencer, né? Tudo isso. Claro, os pais precisam dar os limites, né? Precisam muitas vezes ser firmes. Isso é muito importante na educação, né? Tanto da criança quanto do adolescente, né? Então, mas ele pode fazer isso. Os pais podem ter essa firmeza também acolhendo, né? Sim. Fazendo tudo isso com carinho. Priscila, enquanto você fala sobre essa questão do elogio, que é muito importante, né? Muito necessário para a criança se sentir autoconfiante, para que ela possa também celebrar, como a Camila disse, esses acertos, esses progressos, mas diante também do erro, no momento da correção. Como fazer para que isso não gere um trauma na criança? Porque muitas vezes a forma como a correção acontece é traumatizante. Então você vai conversar muitas vezes com pessoas já adultas. Ah, eu lembro até hoje daquela coça que eu levei do meu pai com a minha mãe. Então assim, por quê? Ah, porque eu fiz tal coisa errada. E isso é muito importante também, né? A correção faz parte do processo. Faz parte do processo, é importante. Precisa ter limites, né? A criança, o adolescente precisa ter limites, né? Porque isso também faz parte. A vida, ela cheia de regras, seja na escola, em casa, no trabalho, né? Então, o cuidado que os pais precisam ter, né? Por exemplo, não falar... você não consegue, você falar uma palavra feia, um xingamento, né? Tudo isso acaba afetando a autoestima, sim, e a confiança da criança nela mesma, né? Então, palavras a gente precisa ser firme, mas também a gente pode ser afetuoso, ser carinhoso. E como identificar problemas na autoestima de uma criança? Os pais precisam ficar atentos em que momento? Quando a autoestima começa a ser afetada, a criança começa a se depreciar, ou seja, começa a falar que ela não consegue, e chora, se isola, né? Isola da escola, dos amigos, em casa, né? Então, tudo isso, se é muito frequente,
isso, aí a gente precisa, é um sinal de que alguma coisa não está legal, né? Então, por exemplo, se ela precisa muito de elogios exagerados, busca exagerada de elogios dos pais ou de outras pessoas, também é algo que chama atenção, né? É como se fosse uma aceitação, ela precisa ser aceita para ela entender que ela pode, é isso? É mais ou menos assim? É mais ou menos assim. É mais ou menos isso. Então, assim, a gente precisa ter cuidado. A autoestima, a baixa autoestima não é algo patológico, porém, é um sinal de várias outras patologias, né? Por exemplo, a síndrome do pânico, a depressão, né? Então, a gente precisa ficar atento, sim. Nesse ambiente familiar, então, essa atenção aos pais desde o início, né, desde a gestação, é muito importante, mas aí depois a criança crescendo, ela vai para a escola. Por exemplo, um momento em que muitas vezes a criança ela sofre o bullying. É nesse momento que vai também conflitar aí com essa necessidade de uma autoestima, né? De saber, não, eu sou diferente, e está tudo bem em ser diferente. Então, como lidar com essas situações do dia a dia? Aí é uma coisa muito importante que os pais cultivem o diálogo com essa criança desde cedo, né? Na adolescência, a gente sabe que já é uma fase, né, onde que a criança, o adolescente já está se diferenciando, né? Já está se constituindo, né? E quer realmente fazer as coisas diferentes dos pais. Então, acabam ficando muito mais com os amigos. Então, os pais não podem simplesmente largar os filhos, os adolescentes nesse momento. É importante cultivar a conversa, né? Propiciar momentos de conversa, às vezes no jantar, em algum momento do dia, para saber como foi esse dia, falar sobre emoções, sobre sentimentos, né? Para que momentos como esse, por exemplo, como o bullying, possa ser logo no começo já resolvido, né? Junto com a família, com a escola, em parceria, né? E para que isso aconteça, o adolescente precisa sentir confiança, né? Nessa família, nesses pais, nesses avós, enfim, quem seja. Às vezes não é nem o pai e a mãe tão próximo, mas às vezes é um padrinho, uma madrinha, né, que ele se sinta mais confortável em conversar sobre o que está vivendo. Agora, Priscila, aqueles pais que falam muitos nãos. Ah, não faz isso, não pode subir aí porque vai sujar a roupa, não pode subir aí porque vai cair, não pode fazer isso porque você corre risco disso. Muitos nãos na hora da brincadeira, a criança está brincando. Ah, não, mas não corre porque você vai cair. Não, 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 não. Isso também pode interferir na autoestima? Também, Camila. A criança ela precisa ter uma certa autonomia. É claro, dependendo da idade da criança, né? Então, por exemplo, uma criança de 3 anos, por exemplo, ela já pode, depois de brincar, guardar todos os brinquedos, né? Então, assim, à medida que a criança vai crescendo, a responsabilidade também tem que vir junto. E as consequências, né? Então, um adolescente, a mesma coisa. Então, ele já vai escolher sua roupa, ele vai no cinema com os amigos, mas ele também pode ter algumas obrigações dentro de casa, né? Então, tudo isso, essa responsabilidade também gera esse senso de autonomia e também das consequências, né? Então, muitos nãos faz com que a criança também se sinta incapaz. É um bloqueio que já cria logo no início. Enquanto a Camila fazia essa pergunta, eu lembrei do meu irmão e da minha cunhada, porque eles trabalham essa dinâmica de não dizer tantos nãos. O não, sim, é necessário, mas o que eles fazem? Às vezes a minha sobrinha Elis, eu quero comer tal coisa. Eles não respondem logo no não. A minha cunhada fala assim, olha, vamos deixar para depois, para esse momento tal, você acabou de comer já um chocolate, então vamos deixar o chocolate, Camila, vamos deixar para depois. Então, assim, eu acho que é interessante essa sensibilidade dos pais, né? Eu sou do tempo que eu levei uma chinelada e não tem problema, viu, mãe? A minha mãe vive falando, ai, que arrependimento. Eu falei, não me traumatizei, tá tudo certo. Tá tudo bem. Mas o meu irmão e a minha cunhada nunca precisaram dar umas palmadas na Elisa, ela já está com 7 anos, e assim, ela é muito educada, uma pessoa assim, muito regrada. Uma vez eu ofereci um doce para ela aqui no convento, ela, não, agora não pode, não é hora disso. Então, assim, esse diálogo e essa construção, ela é muito importante, os pais serem esses que vão conduzindo, né? Porque a criança ela não consegue sozinha, né, fazer
se construir, né? Construir essa autoestima sozinha, né? É verdade. A gente precisa principalmente quando criança, né? A gente precisa do olhar do outro, né? Tanto que o bebê sozinho, ele não sobrevive, né? Ele precisa do pai, da mãe, ele precisa daquele carinho e esse olhar, né? Então, tudo isso vai fazendo parte dessa construção, né? Dessa autoestima. Então, tudo isso é realmente essencial, né? Para essa parte emocional da criança, do adolescente, que vai levar para a vida toda. Priscila, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Benção da Manhã, trazendo tantas reflexões. Afinal, quando a gente vê adultos muito inseguros, isso atrapalha na convivência familiar, no trabalho, na sociedade, e a gente precisa trabalhar isso logo na infância, não é mesmo? Então, muito obrigada, viu, por trazer tantas reflexões para quem está em casa. Eu que agradeço. Volte sempre aqui no Benção da Manhã, Obrigada. viu?